Hoje eu estou aqui para te dar 3 conselhos para você que quer retomar o hábito da leitura. Eles me ajudaram muito a voltar a ler e eu quero compartilhar com vocês. Hoje vai ser um videozinho rápido, leve e mais um diariamente aqui no canal. Então vem comigo. Primeira coisa que eu queria falar, que não faz parte das 3 dicas, mas é que eu comprei um Kindle e isso me ajudou demais a voltar a ler. Eu adotei a leitura eletrônica e me ajudou muito, muito, muito pela praticidade. O grande lance do Kindle é que ele é prático, você acessa vários livros, então se você não está gostando do que você está lendo, você pode simplesmente trocar e aí você não para de ler. Você pode levar para vários lugares. Hoje em dia a leitura eletrônica se desenvolveu tanto que tem até uns mini assim que cabem na palma da mão, que vai ser a minha próxima aquisição, um X-Tank, porque eu acho que ajuda muito. Quanto mais fácil, quanto menos ruído tiver entre você e o livro, mais fácil vai ser para você voltar a ler. As 3 dicas são muito simples: leia crônicas, leia contos, leia clássicos. Os 3 Cs para você voltar à leitura. A primeira de todas, leia crônicas. Eu acho que crônicas foi o melhor jeito para eu voltar a ler, porque as crônicas são muito curtinhas. Então, se você colocar uma meta de todo dia você ler uma crônica, você já vai pouco a pouco condicionando o seu cérebro a voltar a atenção para a leitura e para as palavras, que é muito difícil, né? Como a gente está muito na frente da tela, a nossa atenção é muito reduzida para qualquer coisa. Então, eu costumo dizer que as crônicas são o TikTok da literatura. É tudo muito rapidinho, tudo muito bonitinho, tudo muito engraçadinho, te dá uma serotonina, né? Uma dopamina que é rápida ali, porque é uma coisinha que é escrita com começo, meio e fim, e é divertido, né? Todos os grandes escritores escreveram crônicas, e o que eu baixei aqui no meu Kindle foram as 100 melhores ou as 100 maiores crônicas do Brasil. É dividido por período, eu ainda tô no período lá de 1900 e bolinha, então é muito, 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 muito legal ver como os escritores enxergavam o cotidiano, porque crônicas são sobre o cotidiano e é muito interessante ver como eles enxergavam o cotidiano e a vida, o dia a dia. Agora eu tava relendo algumas crônicas, né, para fazer esse vídeo, e eu tava lendo uma crônica que se chama O Homem de 1920, que ele fala sobre a modernidade, sobre o futuro, né? Ele tava falando sobre 1930. Aí ele falava que ia ter um aerobus, e aí esse homem moderno ia ter uma máquina que ia fazer a barba dele, e que ele ia pegar um aerobus para ir pro trabalho, uma coisa muito louca, assim. E olha que interessante você ver como o João do Rio, né, que escreveu essa crônica, imaginava como era o futuro. Então é uma viagem pelo tempo e tem crônicas lindas, 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 lindas. Tava relendo uma que se chama A Mosca Azul, que é o conselho do escritor, que eu não lembro o nome agora, para um frade que queria se casar, e ele falando assim: olha, não case, casar vai ser uma desgraça na sua vida, continue sendo freio, assim, é engraçadinho, sabe? E eu cronometrei para trazer para vocês e eu li cada crônica em 6 minutos. Se você tem um Kindle com você e uma crônica para ler, você vai gastar 6 minutos do seu dia e aí pode parecer muito pouco. Você vai falar assim: não, mas aí eu posso gastar mais. Mas não coloca uma meta muito grande. Coloca uma meta de ler uma crônica, 6 minutos, porque vai acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo. Você vai ler uma crônica e você vai falar: nossa, rapidinho, passou rápido, vou para a próxima. Já é o próximo TikTok, digamos assim, já é a próxima crônica, a próxima historinha. Tava lendo uma da Raquel de Queiroz aqui também, que ficou nessa faixa de 6 minutos, um pouco menos, que era sobre alienígenas, sobre naves espaciais. Eu falei: cara, essa crônica é tão velha, e dia desses a gente tava vivendo o assunto da nave espacial lá do Mike, do menino do interior que viu uma nave espacial. E ela falando: eu acredito em tudo, por que não acreditar? Então as crônicas realmente começam a reconectar o seu cérebro com as palavras, com a leitura, e quando você vê, você já leu um monte de crônica e você está preparado para o passo número 2, que são os contos. Contos são histórias um pouco maiores, que já vai um pouco mais para a literatura, né? Enquanto as crônicas a gente tem esse olhar de dia a dia, sobre colocar literatura em acontecimentos banais da nossa vida, os contos já é uma grande viagem. Então, eu comecei lendo contos da Lígia Fagundes Telles,
Depois que eu comecei a ler os contos da Lígia Fagundes, depois que eu descobri Lígia Fagundes Telles, meus amigos, minha vida mudou. A Lígia Fagundes Telles. No final desse vídeo, eu vou ler um trecho de Lígia Fagundes Telles pra vocês, porque eu acho que você merece, você que tá me vendo aqui merece conhecer Lígia Fagundes Telles. E aí, se você conhece Lígia Fagundes Telles, você automaticamente vai conhecer Clarice Lispector. Eram amigas, as queridas, então elas meio que andam juntas, assim. Eu nunca poderia dizer quem que é a melhor. E aí comecei a ler contos de Clarice Lispector também, porque a Clarice é ótima em contos, assim, ela tem um conto sobre a festa de uma velha de 80 anos, que tá todo mundo assim, ai, uma velhinha bonita, e a velha é uma infeliz, a velha é uma amarga. Eu amo esse conto da Clarice Lispector. Recomendo muito o conto Obsessão, da Clarice Lispector, principalmente para quem terminou o relacionamento, quer superar relacionamento, passou por relacionamento tóxico ou alguma coisa assim, porque é muito bonito e fala sobre essa devoção que muitas vezes a gente tem por pessoas que na verdade a gente estava procurando completar alguma falta na gente. Enfim, leiam Obsessão de Clarice Lispector. E aí quando você começa a se conectar com essas historinhas que são um pouco maiores, que são os contos, você vai vendo que, nossa, consigo ler uma coisa maior. E por isso que eu recomendo você ler os clássicos. E por clássico eu não digo ler uma Odisseia. Se você quiser ler uma Odisseia, boa sorte. Um beijo pra você. Mas assim, vai para os livros que todo mundo gosta. Se todo mundo gosta, é porque tem alguma coisa ali naquele livro. Eu acho que nem precisa dizer que você tem que pegar um livro sobre um assunto que você goste, né? Se você tá querendo retomar esse hábito de ler, vai para um assunto que você goste, que eu tenho certeza que você vai se apegar aos livros. E os clássicos, né? Livros que ganharam prêmio Jabuti, livros que estão na boca do povo. Você vai gostar muito, assim. Eu acho que você não pode ter esse preconceito de livro mainstream, mas livro mainstream do bem, pelo amor de Deus. Não vai para livro de coach, autoajuda, essas coisas meio louco que vai te deixar meio louco da cabeça. Vai para livro de literatura, né? Tipo assim, o livro da Socorro Acioli, A Cabeça do Santo. É um livro que tá muito, muito, muito popular e aí é um livro maravilhoso. Eu rio só de lembrar do livro, assim, porque é umas viagens, o menino é muito bonito. Mas o menino foi morar dentro da cabeça do santo e começou a ouvir a oração do povo. Pelo amor de Deus, é uma viagem, assim, eu amo. Outra pessoa que tá bombada também, Eduardo Luiz, com o livro Quem Matou Meu Pai, que é curtinho, Mudar Método. Vai porque tá todo mundo falando. Itamar Vieira Júnior, eu sei que não é o copo de chá, né, como diz no estrangeiro, a cup of tea de todo mundo, mas eu gostei muito. Torturado, nossa, gente, eu que sou da Paraíba, me esbaldei, assim, porque me lembrou muito a história da minha avó, um povo sem terra, procurando sobreviver, sabe? Tipo, essas coisinhas que a gente se conecta, eu acho tão bonito, tem umas frases maravilhosas nisso. E recentemente eu li A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos da Isabel Allende é um clássico dos clássicos da Latinoamérica. É um livro com mais de 500 páginas e depois que eu li mais de 500 páginas eu falei, caramba, eu sou leitor, hein? Tô lendo. E eu fiquei viciado em A Casa dos Espíritos. E tem toda essa fama porque merece essa fama. E aí, se vocês quiserem mais indicações de livros, eu posso fazer outro vídeo com os livros que mudaram a minha vida e trazer citações deles, mas por hoje eu queria deixar essa dica, né, dos 3 Cs para quem quer voltar a ler, crônicas, contos e clássicos. E agora deixo com vocês Lígia Fagundes Telles. Ouça, Virgínia, é preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. A distância mais curta entre 2 pontos pode ser a linha reta, mas é nos caminhos curvos que se encontram as melhores coisas.